à casa do Senhor. E sem nenhuma pretensão, sempre que chego a algum lugar, eu digo isso, né? Sejam bem-vindos. Porque enquanto ministro do altar, né, posso acolhê-los como o próprio Cristo que acolhe. E mesmo sendo visitante no meio de vocês, né, tenho a certeza de que vocês compreendem muito bem quando digo, né, sejam bem-vindos a este local. Porque o próprio Cristo quem nos fala. E fala por meio da liturgia da igreja. Nesse momento vamos deixar que a palavra de Deus possa penetrar nos nossos corações como uma semente que é lançada em terra fértil e assim dá trigo sem furor. E o que a liturgia preparou para nós na noite de hoje? Eu costumo dizer, dentro da celebração paroquial, que a liturgia semanal ela precisa ser uma continuidade da liturgia dominical. Aquilo que nós celebramos, ou aquilo não, melhor, né? O mistério celebrado no domingo, ele é continuado ao longo da nossa semana. E como nós ainda temos 2 dias para o término dessa semana, nós ainda estamos bebendo e ao mesmo tempo experimentando daquele mistério celebrado no domingo passado, onde a igreja refletia conosco o dia de São Pedro e de São Paulo, mas que refletia, sobretudo, uma pergunta que deve ecoar em nossos corações todos os dias. O que vocês pensam a meu respeito? Essa foi a pergunta dirigida por Jesus a um grupo muito específico. Jesus não dirigiu essa pergunta a um grupo qualquer, mas o Evangelho do domingo passado deixou muito claro que Jesus estava falando com os seus discípulos. Especificou, Jesus falava com os seus discípulos. Jesus dirigiu a palavra aos seus discípulos, ou seja, a pessoas que não eram estranhas, a pessoas que andavam com ele, que conviviam com ele, que viram milagres, que escutaram, né, a pregação do Mestre. E Jesus dirigiu a esses discípulos, pessoas íntimas, a seguinte pergunta: o que andam dizendo a meu respeito lá fora? Mas no fundo, o que Jesus queria mesmo era saber o que eles pensavam a respeito de Jesus. Essa pergunta, irmãos, ela deve continuar ecoando em nossos corações. Porque se ainda estamos na semana de Pedro e de Paulo, se ainda estamos deixando a palavra dominical surtir o seu efeito em nós, até que nós cheguemos ao próximo domingo, essa pergunta ela deve gritar dentro dos nossos corações: o que vocês pensam a meu respeito? Quem eu sou para vocês? O que eles pensam lá fora, eu já sei. Para alguns eu sou João Batista, Elias, um dos profetas. Para alguns eu sou uma energia. Para alguns eu sou uma força de luz. Para alguns eu sou um ser mais iluminado. Eu sei que lá fora eles dizem isso a meu respeito. Mas e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? Quem eu sou para vocês? Irmãos, essa pergunta tem gritado dentro do meu coração ao longo dessa semana. E penso que ela deve também gritar dentro de nós. Pedro, é porque é dia de São Pedro e São Paulo, mas ali Pedro já deu uma demonstração de que de fato ele estava aberto a ser pedra, a ser Cefas. Pedro naquele momento tomou a palavra como líder daquela comunidade, como alguém escolhido pelo próprio Senhor para estar à frente, e não deixou nenhum outro falar, e Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fez um elogio a Pedro,
Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o homem quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus ali já deu um ensinamento para aqueles discípulos e também a Pedro. Como que querendo dizer, Pedro, daqui a pouco eu colocarei você à frente da minha igreja, mas não se esqueça que não foi um homem quem te revelou isso, não é um poder humano, não é uma sabedoria humana, mas quem te revelou isso foi o Pai do céu. Mas ao mesmo tempo, se o Pai do céu revelou a Pedro quem era Cristo, isso significa que de alguma forma Pedro estava aberto para a ação de Deus. Porque vai nos dizer Santo Agostinho, grande mestre da igreja, que a graça de Deus, ela pressupõe uma natureza humana. Ou seja, para que a graça de Deus possa se manifestar, para que a graça de Deus possa se revelar, possa acontecer, ela precisa encontrar uma natureza humana aberta à sua ação. Porque, caso contrário, Deus respeitará a tua liberdade humana e não agirá em você. Não porque Ele não queira, mas porque o nosso Deus é um Deus que age na liberdade humana. E se Pedro, naquela hora, recebeu o elogio do Senhor, que lhe dizia: Pedro, você é feliz, porque não foi um homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. No fundo, Pedro se deixou conduzir pela graça de Deus. Pedro abriu, mesmo que tenha sido uma pequena parte do seu coração, Pedro abriu o seu coração a uma profunda experiência com Deus. E por isso, a graça agiu na natureza de Pedro. Certamente foi daí, ou pelo menos dessa reflexão também, que Santo Agostinho começou a desenvolver o seu tratado a respeito da graça divina. A graça pressupõe a natureza. Para que a graça aconteça, ela precisa encontrar uma natureza humana aberta. Estamos abertos nessa noite? Hã? Estamos abertos à graça de Deus na noite de hoje? Tenho certeza disso. Porque se você não estivesse, você nem teria saído da sua casa. Então, se hoje você também está aberto a essa graça, se a natureza humana em você está aberta à graça, certamente a mesma experiência feita por Pedro, você também poderá fazê-la. De reconhecer que Cristo não é um ser iluminado, Cristo não é um ser de luz, não é uma energia, mas Cristo é, como nos ensinou Pedro, o Filho do Deus vivo, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. Então, essa pergunta, irmãos, ela precisa estar aí sendo desenvolvida dentro dos nossos corações. Quem é Cristo para mim? Mas como é que nós vamos descobrir esse Cristo? Abrindo a nossa natureza humana a quem? A graça de Deus. É pelo pensamento humano ou simplesmente por uma especulação humana que nós vamos conhecer esse Cristo? Não. Não é apenas por meio de um estudo científico que nós vamos descobrir o Cristo. Podemos até descobrir, e vamos descobrir, aquilo que podemos chamar do Cristo histórico. Ou seja, aquele Cristo ser humano que viveu numa época, que conviveu com pessoas, que passou por lugares. Mas o Cristo não é apenas histórico. Essa foi uma grande divisão que aconteceu dentro do tratado teológico, né? Ou seja, dividir. Existia um Cristo histórico e o Cristo da fé. O Cristo histórico foi o Cristo da fé foi inventado pelos cristãos? Não, não. Para nós,
O Cristo da fé é o Cristo que viveu dentro de uma história, que conviveu com Pedro, com os apóstolos, que fez os milagres, que realizou as curas. Mas como é que eu vou conhecer esse Cristo que é histórico e que também é eterno, é Filho de Deus? Abrindo a minha vida à graça, como Pedro. E aí, irmãos, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que a liturgia da igreja durante toda essa semana manifestou para nós esse Cristo reconhecido por Pedro. Aqueles que tiveram a graça de acompanhar a liturgia semanal, talvez tenham percebido a movimentação de Deus ao longo dessa semana. Como Cristo andou e aquilo que ele fez. Pedro reconheceu no domingo, a existência desse Cristo que é Filho de Deus. E aí logo, Cristo, querendo confirmar a resposta de Pedro, deve ter pensado, bom, agora que ele já me reconheceu como Filho de Deus, eu preciso mostrar aos outros quem de fato eu sou. E aí durante a liturgia semanal, Jesus foi revelando toda a glória do Pai por meio dos seus feitos. Uma breve recapitulação da semana. Por exemplo, na segunda-feira, o Evangelho era aquele onde Jesus dizia: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. E Jesus querendo dizer com isso, quem me segue, quem me reconhece como Messias, como Filho do Deus vivo, mesmo que morra, viverá. Quando Jesus diz, deixem que os mortos enterrem os seus mortos, nós não podemos nos esquecer de que ele falou isso para alguém que tinha que segui-lo, que tinha que ir com ele, e que estava preocupado com o sepultamento. Disse a Jesus, Jesus, antes de te seguir, deixa eu enterrar os meus mortos. E Jesus disse, não, venha comigo, porque no fundo eu sou a vida. E se você estiver comigo, mesmo que alguém morra, viverá. Porque eu sou o caminho, a verdade. Portanto, qual é a tua preocupação com a morte se você está comigo? No fundo foi esse o ensinamento de Jesus. Não é que ele estava insensível, não é que Jesus não permitia fazer o sepultamento, até porque sepultar os mortos é uma das obras de misericórdia. Então, não é que Jesus estava proibindo aquele homem de sepultar o seu morto, mas Jesus estava querendo dizer, se você estiver comigo, se você for como Pedro, no domingo, ontem, você vai perceber que quem está comigo, mesmo que morra, viverá. Que ensinamento lindo! Olha já, o Messias manifestando a glória do Pai, a morte que é vencida pelo Cristo, a morte que é superada pelo Messias. Se você me reconhece como Messias, mesmo que você morra, você viverá. Foi na segunda-feira a liturgia. Na terça, o mesmo Pedro com os discípulos estavam lá, todos eles no barco, e de repente uma tempestade tomou conta daquele lugar, e Jesus simplesmente, com uma palavra, acalmou o mar, dando tranquilidade àqueles homens. O Messias, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, você tem controle até sobre a natureza. Olha Cristo manifestando a sua glória, dizendo à natureza, acalme-se, e a natureza respeitando o poder desse Deus. E aí na quarta-feira, foi aquele momento onde Jesus chegou na cidade dos Gadarenos lá, e expulsou os demônios, aquelas pessoas possuídas, e Jesus expulsou os demônios caíram no rio, e todos eles morreram. Olha só, e os demônios reconheceram. O que nós temos parte contigo, Filho de Deus? Nós não temos nada contigo, o que você veio fazer aqui? Você veio antecipar aquilo que ainda vai acontecer, ou seja, a libertação definitiva dessas pessoas? Você veio aqui para antecipar, mas ainda não é a hora. E Cristo chegou e libertou aquela cidade do poder demoníaco, manifestando a glória de Deus, tu és o Messias. Tudo isso com base na pergunta que ele fez no domingo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E ontem, quinta-feira, sabendo que Jesus estava para chegar em sua cidade, Nazaré,
pegaram o paralítico, com cama e tudo, e levaram até Jesus. E Jesus perguntou: o que é mais fácil eu dizer? Teus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Ah, é? Então tá bom. Pega a tua cama, levanta e anda. E aquele paralítico foi andando. Tudo isso para manifestar a glória de Deus. Manifestar que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não é apenas um homem de luz. Não é um ser iluminado. É o próprio Deus feito homem, que veio habitar no meio de nós. Mas um homem, um Deus, melhor dizendo, um Deus feito homem, que encontrou uma natureza aberta. Vamos pegar essa cama e vamos levar até ele. Não vamos esperar que ele venha até nós. Vamos pegar a cama e levar até ele. E diz o texto bíblico: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: pega a tua cama, levanta e anda. Vendo a fé, encontrando uma natureza aberta, Jesus realizou um milagre na vida daquele paralítico. E hoje, irmãos, qual é o evangelho de hoje? Hoje é o evangelho da misericórdia. O evangelista faz uma interrupção na sequência dos evangelhos. Porque até então, até ontem, Jesus manifestou a glória de Deus por meio de milagres, né? De ações extraordinárias, expulsando o demônio, parando a tempestade. Até ontem, Jesus manifestou a glória de Deus por gestos miraculosos. Mas e hoje? Hoje há um corte assim muito grande no Evangelho. Porque no Evangelho de hoje não acontece milagre algum. Repararam que hoje no Evangelho não acontece milagre algum. Pelo contrário, acontece uma situação tão estranha, que Jesus incomodou os fariseus. E o que os fariseus perguntaram? Os fariseus viraram para os discípulos de Jesus e começaram a perguntar: mas como é que pode? Esse não é o Deus vivo? Esse não é o Messias? Esse não é o Cristo? E como é que ele pode sentar à mesa dos pecadores e publicanos e comer com eles? Isso é um absurdo. Como é que pode um Deus se misturar com os pecadores? Hoje não teve milagre no Evangelho. Mas nem por isso Jesus deixou de manifestar a sua glória. E Jesus manifesta a sua glória no Evangelho de hoje, demonstrando todo o seu amor, toda a sua misericórdia, ou seja, a sua identidade. Quem é Jesus, senão o amor encarnado? Deus é amor, como vai dizer a primeira carta ou segunda carta de São João. E Jesus hoje manifesta a glória de Deus, como diz o Evangelho, com um gesto muito simples. Um gesto muito simples. E qual foi o gesto de Jesus? Diz assim, olha, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Jesus viu o homem, olhou para ele, estava lá trabalhando, recolhendo os impostos e disse: segue-me. E diz o texto que ele se levantou e seguiu Jesus. Tão simples, né? Que coisa simples, parece tão fácil. Por que nós não conseguimos fazer isso? Por que é que nós não conseguimos evangelizar dessa forma, né? Nós passamos diante de um jovem caído na rua e não conseguimos dizer a ele: vem comigo, porque eu tenho algo melhor para você. A gente não consegue. A gente não consegue chegar a um casal que está em conflito e dizer a esse casal: olha, senta aqui, vamos rezar e as coisas vão mudar. A gente não consegue. Quanta dificuldade para fazer isso. E Jesus, diz o Evangelho, simplesmente passou, olhou, chamou e ele veio. E aí nós precisamos nos lembrar da resposta que Jesus deu a Pedro. Não foi um homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. A ação de Jesus ao passar por Mateus na coletoria de impostos não foi uma ação humana, não foi apenas um olhar humano, mas um olhar
humano e divino. Humano e ao mesmo tempo divino, capaz de seduzir aquele homem com uma única palavra: segue-me. Que olhar extraordinário esse! Que olhar misericordioso esse de Jesus, capaz de transformar a vida de um homem que era considerado pecador, porque os fariseus dizem isso, né? Como é que pode ele sentar com os cobradores de impostos? Pecadores! Como é que pode? E Jesus demonstra a sua misericórdia com um simples olhar. Certamente um olhar diferente do nosso, né? Um olhar cansado, cheio de sono, né? Extremamente natural, vermelho, né? Depois de uma semana cansativa. E se eu estivesse sentado, eu estaria igualzinho a você. A minha sorte é que eu estou aqui no microfone falando. Para mim é sempre um desafio, vigília. Eu dizer isso para os meninos, né? Mas o olhar de Jesus penetrou o coração daquele homem e ele o seguiu. Que Jesus é esse? O Messias, o Filho de Deus, que tem misericórdia dos pecadores, que passa pela nossa vida também na noite de hoje, e não olhando nossas misérias, mas olhando, como diz a oração da igreja, olhando a fé da igreja, nos perdoa, nos acolhe, nos abençoa, nos reconcilia. E aí eu termino, irmãos. Jesus diz no Evangelho de São João que nós não seremos reconhecidos como discípulos dele pelos milagres que nós realizamos, pelas curas, pelas libertações, pela oração em língua que nós fazemos. Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 35, que nós seremos reconhecidos como seus discípulos se tivermos amor uns pelos outros. O Evangelho de São João diz: nisto serão todos reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não é pelas curas, não é pelos milagres, nem pelo dom das línguas ou pelas profecias. Seremos reconhecidos pelo amor, pelo olhar que nós temos uns pelos outros. Essa deve ser a nossa marca, o nosso olhar, o nosso amor. Portanto, irmãos, que nessa vigília vocês possam pedir ao Senhor, que nós possamos pedir ao Senhor esse olhar misericordioso. Um olhar que brota, um olhar que tem origem daquela convicção de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque se eu não tenho essa convicção, eu não terei um olhar misericordioso. Lembrem-se, a pergunta que tem que ecoar é aquela, para a gente chegar a esse olhar misericordioso que Jesus teve hoje com Mateus. Que o Senhor nos coloque dentro de nós essa convicção de que Jesus é o Filho do Deus vivo. E por meio dessa convicção, possamos ter um olhar transformado, um olhar cheio de misericórdia, cheio de amor. Assim seja. Amém.